Pai Senhor para os irmãos, para as irmãs. Amém. Vocês querem que use o microfone? Tá bom sem microfone? Tá bom? Depois a gente liga o microfone. Estamos aqui com mais um dia de projeto. Hoje é o nosso quarto mês do projeto Graças a Deus Cristo. Hoje a gente vai tratar sobre o capítulo 4 de Eclesiastes 4. Eu dividi esse capítulo em 5 tópicos diferentes. E o primeiro deles fala das dores da vida. O segundo fala sobre a inveja. O terceiro fala sobre o trabalho e o descanso. O quarto, a solidão e o companheirismo. 5. A criança sábia e o velho insensato. Para iniciar aqui, a gente já fala sobre as dores da vida. No verso 1 até o 3, Salomão descreve para a gente aqui, em um cenário de muita dificuldade que ele viu ao redor, e muitos problemas que ele encontrava. Ele falou que depois voltei-me, o verso 1, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele viu que havia gente sendo oprimida e opressores fazendo isso. E era uma coisa que doía para ele, né? Doía aos olhos dele. E ele acrescenta que via lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não tinham consolador. Hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas sofrem, são oprimidas e talvez não querem buscar o Consolador, não querem buscar um consolo. E Salomão via essas pessoas, via lágrimas dela, as pessoas que eram oprimidas. E o mais interessante disso, e o mais que doía no coração dele, é que o poder e a força estavam com os opressores. Ele via pessoas sendo oprimidas, e o poder e a força estavam com os opressores. Aqui ele deixa uma classificação aqui, o verbo que ele traz é um verbo do passado, quando ele fala, eu vi a lágrima dos que foram oprimidos, ou seja, era um acontecimento que já tinha passado, e aquelas pessoas haviam sofrido, e ele via as lágrimas delas, talvez elas lembravam daquele sofrimento que aconteceu no passado, e não tinha a quem buscar consolo, não tinha a quem recorrer do consolo. Ou seja, elas eram oprimidas, sofriam e ainda não tinha a quem recorrer. Hoje nós temos uma oportunidade, como seres humanos, nós podemos chorar, podemos passar por certas opressões em diversos ambientes, pode ser no trabalho, até em situações que passamos no nosso cotidiano, na rua, entre outros lugares, mas nós temos a quem recorrer, nós temos um consolador a recorrer, e eles não tinham. Olha para você ter ideia do privilégio e da oportunidade que nós temos, de ter alguém que a gente pode recorrer, e eles não tinham. E Salomão acrescenta aqui que a força estava da banda, ou seja, do lado dos seus opressores. Os opressores tinham a força nas mãos, mas a força deles não era utilizada para o bem, mas era para fazer o quê? Oprimir aqueles que eram mais, que estavam numa linha, uma situação complicada e dependiam talvez de um trabalho e eram oprimidos por eles. Aqui nós tiramos uma lição, que não só vemos certas situações de opressão, mas serve para a gente também como uma lição para a gente não ser opressor. Por quê? A gente observa só o lado daquele que está oprimindo, mas a gente não observa que a gente pode estar sendo um opressor. E é muito complicado pensar nisso, porque a gente sempre vê o lado de outras pessoas, né? Fala, poxa, aquela pessoa está fazendo mal para aquele cristão, ou aquele vizinho está fazendo mal, está oprimindo, ou aquele patrão está oprimindo aquele funcionário, aquele empregado. Mas tudo isso que acontece ao nosso redor tem que servir de exemplo para a gente que não faça o quê?
o mesmo, para a gente poder fazer a diferença, porque nós somos chamados para fazer a diferença, não para fazer a mesma coisa. Se fosse para fazer a mesma coisa, Deus deixaria a gente do jeito que estava no pecado, cometendo vários erros, várias coisas ruins. Mas Ele chamou a gente para quê? Para fazer a diferença. E aqui Ele relata isso, que a força estava do lado de quem não sabia utilizá-la. Ou seja, Deus pode levantar a gente para fazer a diferença em vários ambientes. Mas quando Deus levantar a gente para fazer a diferença, que a gente não possa ser aquele que oprime, mas aquele que abraça e cuida. Aquele que traz o cuidado, aquele que traz o carinho e a atenção para as pessoas. No verso 2, Salomão fala: pelo que eu louvei os que já morreram, mas os que vivem ainda. Ele fala isso num sentimento talvez de ver a dor daquelas pessoas e falava: poxa vida, essas pessoas estão vivas, estão sofrendo, então melhor é aqueles que já morreram, porque eles não estão sofrendo mais. Melhor aqueles que não vivem e não vieram ainda, porque eles não vão ver esse mal que está acontecendo. Porque a maldade dói nos nossos corações, dói nos nossos olhos. Nós vemos pessoas sofrendo. Eu falo por experiência própria, eu tive a oportunidade de ir a trabalho, fazer visitas a uma pessoa que estava numa penitenciária. E não é fácil você conversar com a pessoa do lado de uma... você do lado de fora e ela trancada do lado de dentro. Olha só para você ter ideia, o que nós temos como oportunidade de estarmos do lado de fora de um ambiente que era uma prisão. Porque nós vivíamos presos no pecado. E Jesus nos libertou do pecado, do inferno e da morte. Ele deu para a gente essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez e reconhecendo tudo que Ele fez por nós, mesmo nós estando ainda na condição de pecador. Nós estávamos na condição de pecador. Mas Isaías fala 53 que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre quem? Sobre Jesus. E pelos passos dele até a cruz, nós somos o quê? Sarados. Nós somos curados. Quando Ele morreu, Ele tomou a chave do inferno e da morte. Ou seja, as prisões que nos prendiam, ficou até redundante, né? As prisões que nos prendiam, as prisões que tiravam a nossa liberdade, hoje não tem mais domínio sobre nós, que era o pecado que dominava, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, cumpriu a lei e nos deu a liberdade de estar aqui na presença dele mais uma vez. E isso, nós observamos a vida de Salomão, isso doía nos olhos dele quando ele via alguém sendo oprimido. Doía nos olhos dele. E ele acrescenta no verso 3: é melhor que uns e outros aquele que ainda não é. Ele acrescenta esse termo aqui, fazendo a referência ao verso 2. O que seria aquele que ainda não é? Aquele que nem nasceu. Aquele que não chegou nem a ser concebido. E ele continua aqui, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Ou seja, ele começou a observar que as pessoas que não haviam nascido ainda e aqueles que já haviam partido não viriam essas maldades que estavam acontecendo. E nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje, o mundo jaz no maligno. O que é jaz? O mundo está morto no maligno. Então nós temos dois caminhos: ou é o caminho da vida ou o caminho da morte. Se o mundo jaz no maligno, então a gente tem que procurar o quê? Fugir do mundo. Fugir daquilo que aparentemente parece bom e aparentemente parece ser prazeroso. Mas eu lembro a certa feita que eu tive a oportunidade de falar sobre prazer. Prazer é algo que te dá uma satisfação no momento e depois já era. Depois acabou aquilo ali. Nós não possamos ter prazer nas coisas do mundo, mas ter a esperança e a alegria nas coisas que são do céu, que vêm de cima, que é onde nós iremos um dia chegar para a glória de Deus. E aqui eu trouxe duas referências. Como cristãos,
nós também passamos por dificuldades e choramos. Choramos. Quem é que... Eu vou usar até um termo bem polêmico, bem utilizado bíblico aqui, eu vou fazer uma alteração, não está na Bíblia, tá? Aquele que nunca chorou, que atire a primeira pedra. Quem é que nunca derramou uma lágrima de angústia, de sofrimento, de dor? Quem é que nunca derramou uma lágrima? E quem é que nunca chorou no meio de uma oração, falar, Deus, agora não sei mais o que fazer? E nós aprendemos em Salmo 126, o verso 5 ao 6, aquele que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Ou seja, o que é semear? Plantar. E mesmo em meio às lágrimas, continue plantando. Olha para você ter ideia do que Salmos fala para a gente. Mesmo você estando dificuldade, no sofrimento, talvez em uma dor que você acha que você não tem como mais escapar dela, continue plantando. Continue fazendo com que essa colheita possa valer a pena. Porque que essa semeadura possa valer a pena. Para que quando chegar o momento da colheita, você vai colher o quê? Com alegria. Você vai colher com sorrisos no rosto. E Salmos acrescenta ainda, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, a sua colheita, o resultado da sua colheita. Ou seja, como cristãos, nós vamos enfrentar problemas diversos. Nós vamos ver muitas pessoas oprimindo. Nós vamos ver que as dores da vida não vão deixar de existir. Mas o importante para nós, em meio às dores dessa vida, é não esquecer de continuar plantando. Porque o nosso plantio vai trazer um resultado de colheita e de alegria para nós. E Apocalipse 21:4, nós sabemos que todo mundo passa por momentos árduos, né? Só que essas lágrimas e choro não vai durar eternamente. Não vai durar eternamente. Vai chegar um momento que isso vai se findar. E Apocalipse 21:4 é relatado na revelação de Apocalipse. E Ele, Deus, o Senhor Jesus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Pois a antiga ordem, ou as primeiras coisas, já se passaram. Tudo que nós vemos aqui nessa vida, tudo que Salomão olhou para aquelas pessoas, ele via as dores delas, aquelas dores não seriam eternas, e não são eternas. E assim também as nossas, não são eternas. As dores da vida, elas vão curando, vão voltando, vão cicatrizando. Para quê? Para que não fique sendo dor, mas sendo uma marca de que você foi curado. Sendo uma marca de que você foi transformado e restaurado por aquela, e não foi sucumbido ou destruído por aquela dor. E não foi parado no meio do caminho. Porque tudo que nós fazemos, ainda que seja com lágrimas nos olhos, nós voltaremos. E continuarmos semeando, nós voltaremos colhendo com alegria. E esse que Salomão se preocupou muito com as dores daquelas pessoas que estavam ali. E esse é o tópico sobre as dores da vida. Agora a gente vai falar sobre a inveja. No verso 4, Salomão fala, também vi, eu que todo o trabalho, toda destreza, o que seria destreza? Habilidade no trabalho, habilidade em fazer alguma coisa em obras, traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Aqui quando falo sobre inveja, nós entendemos que a inveja é o desgosto pela felicidade alheia. Muitas pessoas podem sentir inveja de nós? Podem, mas também nós somos sujeitos às mesmas paixões de sentir inveja de alguém. Mas esse sentimento, ou qualquer sentimento ruim, pode ser controlado e parado para que não possa produzir frutos ruins. Nós possamos parar,
Porque isso acontece com todas as pessoas. E nós sabemos que inveja é um sentimento, é algo que a gente sente. E de repente fala, poxa vida, eu estou aqui há 20 anos e não aconteceu comigo. A pessoa que começou agora tem 2 anos, já conseguiu tudo. Olha só aquele sentimento ruim que entra no coração. Aquele sentimento de, poxa vida, que infelicidade porque essa pessoa conseguiu. E nós estamos sujeitos a isso. Nós somos sujeitos a passar por isso. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós entendemos que em Provérbios capítulo 14, verso 30 diz: o sentimento sadio é a vida para o corpo. Ou seja, precisamos procurar sentimentos sadios. Qual o sentimento sadio? O sentimento de alegria, o sentimento de paz, sentir a paz, o sentimento de aquela euforia assim, para poder abraçar uma pessoa que conseguiu alguma coisa sem ter inveja dela, sem querer que a pessoa gere aquela infelicidade. Ou seja, o sentimento sadio é vida para o corpo. Agora o sentimento que não é sadio é o quê? Podridão. É podridão, é morte. E ele acrescenta, mas a inveja, ou seja, o sentimento de infelicidade pelas conquistas alheias, é a podridão dos ossos. Tem um salmo muito interessante, o salmista começa, acho que é Salmos 32, se eu não me engano. Ele fala, enquanto eu guardei o silêncio, enquanto eu escondi os meus pecados, envelheceram o quê? Os meus ossos. E ele fala ainda, pelo meu bramido, envelheceram os meus ossos pelo meu... O que são os nossos ossos? Você já viu alguém ficar de pé sem osso? Você já viu algum corpo estruturado sem osso? Olha só para você ter ideia desse sentimento tão ruim que pode destruir a nossa vida. Pode parar tudo para nós. Se você não tiver osso, seu corpo vai ser um monte de órgão amontoado um em cima do outro. Vai ser um monte de órgão, nervo, pele, tudo misturado em cima do outro. É isso que a palavra está nos alertando. Se você alimentar sentimentos ruins no seu coração, logo isso vai o quê? Apodrecer os seus ossos. Ou seja, apodrecer a sua estrutura. A sua mente vai ser destruída. O seu corpo vai ser destruído. A sua história não vai ter continuidade. Porque você alimenta. E nós somos voltados de sentimentos. Nós somos... Já passou, irmão Geraldo? Pode, se quiser comentar, pode ficar à vontade. Houve um tempo na minha vida que eu tinha ido embora de São Paulo. E eu fui para o interior trabalhar na minha área, mas uma coisa que eu não tinha feito. E eu olhei aqui no lugar e falei, aí no decorrer dos dias eu ia fazer uma obra na cidade, ia montar um posto, ia montar um barracão, um galpão. Aí um dia eu fui Araçoiaba da Serra e o arquiteto falou para mim assim, ó Geraldo, eu nunca fiz essa obra aqui, nunca fiz um telhado desse, é a primeira vez. Eu falei, se é a sua primeira vez, é a minha também. Mas eu estava dois aí. E fiz aquela obra. E no decorrer daquela obra, eu percebi que pelo valor dela, o dono da firma estava tendo prejuízo. Aí eu falei para ele, ó, Pedro, essa obra aí está tendo prejuízo. Não está não. Rapaz, o pessoal tem tantos reais de caminhão lá, já levei tanto material, que as pessoas cantaram. Aí passou. E aí os vendedores que trabalhavam perto, que vendiam na rua, né, não queria nem saber. Ele queria saber de vender e pegar a comissão dele. Né? Não importa se o patrão ia ter lucro ou se não ia ter. E aquilo foi levando ele para baixo. Até que chegou no ano de 99, ele não tinha como pagar o salário dos funcionários. E eu tinha um dinheiro. Me testei para ele.
R$10.000. Ele fazer o pagamento do posto. Mas me deu uma coisa dentro de mim que eu falei que não vai, eu não tenho para mim, né? E essas outras pessoas? Aquele que tem tantos filhos, tudo assim. Aí emprestei o dinheiro. E aí, rapaz, no mês de janeiro, ele foi assassinado. Eu acho que eu recebo mais esse dinheiro que eu deixei de comprar um caminhãozinho para me trabalhar, né? Ele, quando eu emprestei o dinheiro, ele falou assim: Geraldo, tem aquele caminhão lá, vou te dar para você como uma garantia, né? Aí eu falei para ele: Pedro, eu não quero seu caminhão, eu quero que você resolva seus problemas, pague o que você tem que pagar e você me devolve meu dinheiro. Não quero seu caminhão. E aí, depois que ele morreu, a esposa dele não entendia nada, então aqueles que tomavam conta, calculo eu, que começou a meter mais a mão. Aí ela arrumou uma pessoa que foi daqui de São Paulo para lá para tomar conta, e o cara era mais cego que todo mundo também, não entendia nada. E eu fui percebendo uma coisa e outra, né? Aí eu vi um dia, ele falou assim: pô, Geraldo, é assim, sabe? Tem um problema no quarto, dá uma olhada para mim, ele está batendo aí e tal, né? Era um dia de sábado, eu tinha falado com ele: R$100 para mim, por favor. Eu falei assim: eu vou ver aqui no quarto e tal. Mas dá uma olhada aí para mim. Ele ficou olhando, e não me deu R$100. E eu com criança pequena, coisa de outra. A mulher teve dia de comprar fiado do padeiro que vendia na rua, pãozinho, comprar verdura do verdureiro fiado, e o almoço e janta ser pão e verdura. Mas graças a Deus é assim. E aquilo foi remoendo dentro de mim, foi pegando um ódio, um rancor, uma raiva. Tinha hora que eu pensava em... Eu tinha ideia de falar assim: não, sabe o que eu fazia? Vou pegar uma cobra, por aqui tem muita coral, vou ver se eu tenho coral, vou pegar assim, tacar dentro do carro, para picar. E aquilo foi indo, eu não recebia meu dinheiro, e a situação ruim, eu vinha para São Paulo trabalhar, e lá estava tão ruim, eu tinha mais vizinho. Aí até que um dia eu comecei a esquecer aquilo ali, esquecer. Não recebi aquele dinheiro. Durante o tempo que eu trabalhei lá, não tinha terceiro, não tinha direito, não tinha. E depois que eu esqueci tudo isso aí, as coisas começaram a clarear, eu comecei a subir, comecei a trabalhar, não faltava nada dentro de casa, hoje não falta, tem com sobra. Então eu digo que eu passei por uma situação dessa. Né? Se você continuasse. Quando você está guardando alguma coisa dentro de si, você ficar com aquilo ali, aquilo fica te corroendo, tudo que você vai fazer não dá certo, você não vê caminho, você não vê saída. A partir do momento que você deixa aquilo lá para trás, segue outra direção, muda tudo. São sentimentos que destroem a nossa vida, né? Os Sentimentos ruins. rancor atrapalha a vida da gente. E muitos problemas hoje em dia de saúde são advindos dessa mágoa, desse rancor, de ódio que às vezes a gente traz no coração, de inveja. Infelizmente acontece muito isso. Muitas pessoas sofrem por diversos problemas de saúde, por colocar aquela carga ruim, pesada no coração. Não é energia ruim como muitas pessoas falam, é peso de responsabilidade mesmo. Você guardar um ódio, um rancor, uma raiva, inveja, um egoísmo, qualquer outra coisa que você ache que, isso aqui, eu não vou perdoar isso, você vai se autodestruindo. É como se fosse uma bomba relógio. Você vai formando aquelas coisas dentro de você, uma hora ou outra você vai o quê? Vai explodir. E a maioria das vezes os problemas que a gente explode não é com quem realmente devia ser explodido, mas é com quem não tem nada a ver com isso. Ou seja, a gente prejudica nós, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, por alimentar sentimentos que não vão fazer nada na nossa vida. Isso que Salomão sempre
alerta a gente, inclusive, não só em Eclesiastes capítulo 4, verso 4, mas em Provérbios 14, 30, que eu li aqui, que o sentimento sadio é o quê? É vida. Se você não tiver sentimento sadio, não se abster, não se afastar dessas coisas ruins, logo você vai destruir a sua vida todinha. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer cada dia mais estruturar a nossa vida com a paz, alegria, com amor, com todos os sentimentos bons, não os sentimentos ruins. Aqui no verso 5, capítulo 4, verso 5 ao 6, fala sobre o trabalho e o descanso. Aqui tem algumas coisas bem interessantes, por quê? Aqui fala sobre a tolice e sobre alguns aspectos da sabedoria. Aqui ele fala sobre que o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Ou seja, comer a sua própria carne, ele é o que? Canibal? Não, é só uma metáfora, é só uma comparação, uma figura assim, expressando de alguma forma, trazendo para a gente poder compreender o que acontece com aquele que cruza os braços. Ou seja, a pessoa tola é o que? A pessoa que não tem sabedoria, que acha que eu vou ficar aqui, vou cruzar os meus braços e as coisas vão começar a cair do céu e eu vou conseguir as coisas. E não é assim que funciona. Se a gente não se movimentar e não trabalhar para conseguir aquilo que a gente deseja conseguir, primeiramente pela misericórdia de Deus. Porque se a gente trabalha é porque a gente tem saúde. Se a gente tem saúde é porque Deus permitiu que a gente tivesse saúde. Então tudo que nós fazemos tem que ser direcionado sempre para Deus. Porque tudo que nós fazemos é permissão dele. Muitas pessoas, como o exemplo que eu dei, muitas pessoas estão lá no presídio, lá preso, atrás de grades, e não conseguem fazer o quê? Nada. Só vive ali um cronograma dentro de uma penitenciária. Para quê? Porque cometeram erros na vida, justamente, vou até voltar no slide anterior, porque alimentaram sentimentos ruins. E a gente sabe que quando a gente alimenta sentimentos ruins e pensamentos ruins, se a gente não eliminá-los, a gente corre o risco também de fazer coisas ruins. E pessoas estão lá por sentimentos desestruturados. E não tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente faz. De trabalhar, sair para trabalhar. Hoje eu não quero ficar em casa, hoje eu vou passear. Eles não podem fazer isso. Muitas pessoas em leito de hospital não têm essa oportunidade. E se nós temos essa oportunidade é porque Deus nos deu essa oportunidade. Porque não vem de outra pessoa, senão de Deus. Mas aqui Salomão fez uma coisa muito interessante. Ele fala, melhor é a mão cheia com descanso, que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. O que Salomão estava querendo dizer com isso? O que Salomão estava querendo dizer com isso? Porque a gente precisa trabalhar. E Paulo fala, aquele que não quer trabalhar, que ele não coma. Nós precisamos se movimentar, trabalhar de alguma forma e ter as nossas mãos cheias, mas com descanso. Porque não é só o trabalho que mantém a nossa vida. É Deus que sustenta a nossa vida, não é o trabalho. Nós precisamos entender isso. O dinheiro que nós conquistamos não é porque a gente eu sou muito inteligente no que eu faço. Não é porque a gente é inteligente no que a gente faz. O que a gente tem não é porque a gente é profissional, técnico naquilo que a gente faz. Mas é porque a misericórdia de Deus ainda habita nas nossas vidas. Porque é Ele que nos concede essa oportunidade. O dia, se Deus quiser falar para você, falar para a gente, eu vou dar um exemplo para mim aqui. O dia que Deus quiser falar para mim, Rodrigo, agora você vai perder tudo que você tem. E Ele estala os dedos, acabou. O meu diploma não vai servir para nada, a minha carteirinha de profissional não vai servir para nada. O dinheiro que eu tiver na conta não vai servir para nada, o carro que eu tiver não vai servir para nada, a casa que eu morar não vai servir para nada. Porque é Deus que faz isso. E Salomão frisa num detalhe muito importante aqui, você precisa trabalhar sim, mas você precisa o quê? Descansar. Aqui nós entramos numa questão bem interessante, que hoje em dia as pessoas, existe um ditado que falava, trabalhe enquanto eles dormem.
Já viu que eu falo esse ditado? Trabalhe enquanto eles dormem e fique rico, alguma coisa do tipo. Eu vou dar um ditado muito mais claro. Trabalhe enquanto eles dormem e tenha um infarto antes dos 40. Por quê? Porque você não vai descansar, você não vai dormir, você não vai ter qualidade de vida, você não vai se alimentar direito, você vai ser uma máquina e até as máquinas cansam. Você precisa parar a máquina para fazer manutenção, precisa colocar um olhinho nela, precisa trocar alguma peça. E nós, como seres humanos, achamos que somos um robô. Fala, não, eu vou trabalhar 24 horas porque eu quero ficar rico. Quem é que fica rico trabalhando 24 horas, pelo menos? Não tem tempo nem de gastar o dinheiro. Fala, meu geral. Eu trabalhei 2 safras em usina de açúcar e álcool. E o engenho funciona 24 horas por dia, durante a safra toda, se não chover, que não tiver material de estoque para ele poder moer. Acabou de moer a cana daquela safra, ele é todinho desmontado, não é para limpar ou lubrificar, não, é para retificar, encher de sobra de gastura, É uma máquina. Ela precisa parar para fazer manutenção. E nós, como seres humanos, não precisamos parar? Sim. Precisamos. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo aqui claro. Quem é que nunca observou e fala, poxa, aquela irmã ou aquele irmão não veio hoje. O que será que aconteceu? Às vezes ele só quer um pouquinho o quê? Descansar a mente. Porque muitas pessoas observam e falam, poxa, eu vou para a igreja todo dia, faz bem? Com certeza faz bem. Mas não se esqueça que você é ser humano. Não se esqueça que você não é uma máquina. Você é um ser humano. Você precisa um dia, por exemplo, sair daqui e entrar na sua caixinha do nada. Só para fazer nada. Só para não fazer nada. Só para descansar a mente. Só para colocar as ideias em ordem. Só para colocar o corpo para descansar. E quando Salomão começa a falar sobre isso, ele fala, melhor a mão cheia com descanso do que a mão cheia com trabalho e aflição ainda. Porque a pessoa é como se ela pegasse um próprio chicote e fala, eu vou trabalhar, mas estamos aqui, ó, chicotando ela mesma. Porque ela vai se auto-destruir. É muito comum isso. Eu falo por experiência, eu falo que hoje, até hoje, Deus não me permitiu contar o que aconteceu comigo. Eu não sei porquê, mas também não tenho interesse de saber. Até hoje, eu nunca contei para ninguém. As únicas pessoas que sabem é que viveram comigo, que é minha esposa e minha sogra. Eu nunca contei para ninguém o que aconteceu comigo. Só eu e Deus sabem. Os sentimentos ruins que vinham no meu coração e a minha sogra e minha esposa que conviviam comigo. E Deus nunca me permitiu falar sobre isso. Porque eu passei por um momento difícil na minha vida, porque eu achava que eu era uma máquina. Eu comecei a estudar, até o ponto de eu falar que aquilo que eu precisava era importante para mim, que a minha vida dependia daquilo. Ou seja, eu substituí a minha dependência por Deus por uma carteirinha profissional. Eu falei com um colega meu, eu falei, ó, isso aqui, a minha vida depende disso. Olha só a burrada que um ser humano fez. Como é que a sua vida vai depender de um objeto? Como é que de um papel? Como é que a sua vida vai depender disso? E eu volto a falar, a nossa vida depende só do Senhor Jesus. A nossa vida é totalmente entregue a Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive, sem Ele, nada do que acontece, aconteceria. Nada seria diferente. E Salomão se preocupa muito com isso. Ele falou, vocês têm que trabalhar, é importante trabalhar. Vocês têm que ter a mão cheia, é importante ter a mão cheia. Mas vocês não podem fazer, eu vou dar um exemplo aqui no Novo Testamento, vocês não podem fazer como aquele homem rico que tinha diversos celeiros, falou, ó, eu tenho muitos celeiros, eu vou derrubar esses aqui, vou construir mais. E depois eu vou falar para minha alma, bebe, fome e descansa. Porque ele não estava preocupado só em trabalhar e descansar, ele estava preocupado em juntar tesouros aonde é destruído. E
de repente veio a palavra para ele o seguinte: louco, se hoje te pedirem a sua alma, olha só para você ter ideia, se hoje te pedirem a sua alma, o que você tem preparado e para quem é? Não é só o que você tem preparado, é para quem você tem preparado. Nós estamos aqui preparando a nossa alma, mas é para quem que nós estamos preparando a nossa alma? Nós estamos aqui hoje para aprender, mas é para quem que nós estamos aqui para poder aprender? E aqui nós temos referências que as mãos diligentes, Provérbios 12, 24, as mãos diligentes, ou seja, as mãos cuidadosas governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Ou seja, nós temos que ser moderados, não ser preguiçoso demais, não ser preguiçoso, ficar só querendo dormir, mas também não trabalhar demais, porque a gente vai gerar aflições na nossa vida e destruição para nós mesmos. É sempre tudo com muito cuidado, é sempre tudo com muita cautela. Em Provérbios capítulo 14, verso 23 diz: o trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Nós precisamos trabalhar assim, trabalhar com a nossa força sim, enfrentar tem muitas pessoas que falam aqui, enfrentar um leão por dia, sim. Agora pensa, se é enfrentar um leão por dia, se a gente ficar preguiçoso hoje, quantos leões vai ter para enfrentar amanhã? 2. É um leão por dia, não é? É o ditado popular, falar um leão por dia. Se a gente ficar hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, ó, preguiçoso aqui, não vou produzir nada. A gente produz coisas todos os dias, nós produzimos coisas. Pelo leão. Aí chega lá na frente, vai ter o quê? 2 leões. A gente vai ter que fazer igual o Daniel na Copa do Mundo, vai ter que orar para o leão não comer a gente. Vai ter que orar. Ou seja, só o nosso trabalho árduo é importante, mas só falar leva à pobreza. E aqui traz para a gente outro ensinamento, que é falar e ter ações. A nossa fala tem que ser acompanhada de ações. Nós falamos hoje, nós temos que agir. Hoje, amanhã e depois. Falar é importante, é até fácil falar, né? Eu estou aqui falando com uma facilidade. É fácil falar. Mas eu preciso ter atitudes. Eu preciso agir. Ter ações. Para que as coisas possam mudar. E quais são essas ações? Eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou falar, eu quero que o Paulinho mude. Eu quero que o Paulinho seja uma pessoa dessa forma. Mas se ele não tiver atitude para poder buscar conhecimento, para crescer na vida, quem que ele vai ser? O Paulinho de sempre. Não, o Paulinho de sempre não. O Paulinho antes, agora o Paulinho já entendi. É só um exemplo, tá, Paulinho? Tá brincando. Se a gente não buscar a mudança, a atitude. Eu estava lembrando agora há pouco, com alegria e orando a Deus, que eu lembrei quando eu comecei o projeto. Eu lembrei quando eu comecei. Eu não estava bem de saúde. Eu não estava preparado. Eu não tinha tanto conhecimento. Eu podia ter pouco. Eu sempre falo para todo mundo, eu tenho pouco conhecimento. Tinha pouco conhecimento. Mas o que eu fiz? Eu tive a atitude de começar. Eu não sei o que aconteceu de lá, do ano passado até esse ano. Só sei que alguma coisa diferente aconteceu. Eu não sei o que é. E não é só na minha vida. Não é só na minha vida que aconteceu coisas diferentes. Eu comecei a entender que tudo o que aconteceu era Deus me preparando para quê? Para fazer aquilo que eu não queria fazer. Porque a gente quer fazer. Muitas pessoas falam para mim, a irmã veio uma vez falar comigo, oh, você vai ser pastor. Eu falo, eu estou longe disso, eu quero ficar no meu canto aqui. Falar, irmão, você vai ser pregador. Vai nada, tem um monte de gente aí. Deixa eu ir em paz, deixa eu quieto no meu canto. Até Deus me fazer entender. Para que você adquiriu, vou dar um exemplo, para que você adquiriu tanto conhecimento se você não compartilha com ninguém? Para que você está cheio, por exemplo, assim, não cheio do saber, tá? Cheio do saber, se você não passa isso para ninguém, você é apenas um egoísta. Ou seja, eu estava me enchendo
acumulando e não compartilhando com ninguém. E quando eu lembrei do tudo que a gente passou desde o início até agora, a minha vida foi transformada. Foi transformada. Porque eu vejo coisas que acontecem que eu nunca imaginaria que ia acontecer. Eu só precisei ter a atitude de fazer. Ou seja, nós precisamos falar, mas ter atitude para poder mudar o nosso ambiente. E não é o nosso ambiente só profissional, não é o nosso ambiente na igreja, é o nosso ambiente familiar, é em todos os lugares. A nossa atitude muda os ambientes. É igual você criar uma criança. Você vai só falar para a criança que ela